Mateus capítulo 26, do verso 36 a seguir. Todos encontraram, digam amém. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Preste atenção nas palavras. A minha alma, quem disse isso? Jesus. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados ou sobrecarregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Diga amém. Nós escolhemos um tema para a mensagem desta noite: como atravessar o Getsemane. Repita assim após mim: como atravessar o Getsemane. Dentro da leitura, da visão que Deus me deu, nós estaremos abordando 4 tópicos, as 4 fases do Getsemane. As 4 fases do Getsemane. É interessante que eu e você que é cristão, que somos seguidores de Cristo, é inevitável que não passemos ou não atravessemos o Getsemane. Escute bem isso. Muitos pensam que a vida cristã é uma vida fácil. Há quem acha, há quem diga que a vida cristã é como se viver em pleno mar de rosa ou de rosas. A vida cristã é você viver uma vida isenta de problemas, de dificuldades, até de você passar lutas, aflições, perseguições. Tem gente que pensa que a vida cristã, ela está isenta de todos esses males, de você enfrentar agruras, provações, sofrimentos, penúrias e muitas vezes até
escassez. Tem gente que pensa, mas para esses que pensam assim, primeiro eu quero dizer que você está quadradamente equivocado. Por que não redondo? Porque o crente não é redondo, é quadrado. Então você está quadradamente equivocado. Por quê? Porque não é porque você é fiel, não é porque você é cristão, não é porque você serve a Deus que você não terá problemas, que você não passará por dificuldades, por dias tenebrosos, dias difíceis, dias de aflições. Ah, mas eu sou um crente fiel, eu sou uma pessoa fiel a Deus, e Deus me guardará. Ele vai guardar a sua alma, mas você não estará isento de passar por dificuldades. Então preste atenção, como atravessar o Getsemane. Primeiro, deixa eu falar para vocês o que significa Getsemane. Getsemane significa lagar de azeite ou prensa de azeite. O nome já diz tudo. O nome já diz tudo. Getsemane, prensa de azeite. Pensa no decorrer da sua vida cotidiana, quantas prensas você já foi prensado? Quantos funis você já teve que passar? E aqui, às vezes no litoral não tem, mas lá no interior, cidade interiorana, tem muito essa expressão. Às vezes o irmão está inserido no contexto, numa dificuldade muito grande, e aí irmão, como é que vai? Pastor, eu estou no funil de Jeová. Estou no funil, estou passando pelo funil. Aí eu digo, irmão, está passando pelo funil? Então fique quietinho. Porque o funil é assim, ele tem uma boca larga, né? Espaçosa. Você entra ali é fácil. Agora, para sair do outro lado, da outra extremidade, irmão, o negócio é tão fino, é a grossura de um dedinho para sair ali. Então, se você ficar esperneando, você nunca vai passar para o outro lado. Você tem que ficar quietinho. Deixa Deus te amassar. Deixa Deus te prensar. Deixa Deus, aleluia, fazer o que Ele tem que fazer. Por quê? Porque Deus está muitas vezes lapidando aquela pessoa, está moldando aquela pessoa. Então se usa muito essa expressão, um linguajar interiorano: estou no funil de Jeová. Mas é crente que entende que mesmo você sendo fiel a Deus, que mesmo você tendo uma vida cristã que agrada aos olhos do Senhor teu Deus, isto não te isenta de passar por lutas e por aflições. Então a palavra já diz: Getsemane, prensa de azeite, situada no Monte das Oliveiras, bem interpretada como Jardim das Oliveiras. Foi exatamente nesse jardim. Essa foto é daquele filme que foi filmado lá, o Paixão de Cristo. O Jardim das Oliveiras, que hoje lá em Jerusalém está lá no mesmo lugar. E tem oliveiras lá de mais de 2000 anos. Lá no mesmo lugar. Então preste atenção. Foi exatamente ali que Jesus chegou com os seus discípulos. Mas eu falei também das 4 fases do Getsemane. Como passar pelos Getsemane? Tem 4 fases que eu vou tentar mostrar para os irmãos dentro da leitura bíblica. Eu vou mostrar as 4 fases do Getsemane. A primeira fase está no versículo de número 36. Depois você volta aí, mostra o versículo. A primeira fase, escute bem isso, é quando nós entramos no Getsemane. Jesus disse: eu estou indo para o Getsemane.
Eu estou chegando no Getsemane. Diz que ele chegou em um lugar chamado Getsemane. Então a primeira fase é quando entramos no Getsemane. Jesus disse: eu estou indo para o Getsemane. Olha o verso de número 36. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Então a primeira fase é quando nós entramos no Getsemane. Eu posso imaginar, com poucas margens de erro, que esta primeira fase talvez seja aquela quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Porque tem crente que pensa que ele vem para Jesus e ele nunca mais vai ter problemas, ele nunca mais vai ter lutas. E ele está quadradamente equivocado. Porque quando você levante a mão para Jesus e aceita-o como teu único e suficiente Salvador, já começa uma luta ferrenha. Às vezes até dentro da sua própria casa. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Meu pai ficou revoltadíssimo, porque eu fazia parte com ele de uma dupla, mineiro e mineirinho. E aí pronto, rompeu a dupla. Aí ele queria fazer, e tinha umas agendas lá para a gente cantar, tinha muitos lugares, pronto, já deu problema. Aí ele começou a me perseguir dentro de casa. E graças a Deus que eu tive bons pastores para me orientar segundo a palavra. Porque eu achei algo estranho. Por que estranho? Porque hoje a pregação que a gente mais ouve é essa: ó, vem para Jesus. Vem para Jesus. Porque você vai trocar o seu fardo pesado por um fardo leve. Vem para Jesus, porque Ele vai resolver todos os seus problemas. Olha o teor da mensagem. Ele vai resolver todos os seus problemas. Ó, vem para Jesus. Se você não tiver um carro, Ele vai te dar um carro. Olha que proposta tentadora. Se você não tiver uma casa, Jesus vai te dar uma casa. Ó, entra com 100 que você terá 200. Entra com 500 que você terá 1000. E o pecador vem, mas não nas condições da palavra de Deus. Ele vem nas condições do pregador. E quando ele chega aqui, a realidade é outra. Jesus, quando nos convidou, ele diz: ó, se alguém quiser vir após mim. Ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. Eu sempre ensino a igreja que Jesus é diferente do diabo. Porque o diabo, ele violenta a liberdade humana. Apocalipse 3:20. Jesus é educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém lá de dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus é educado, o diabo não. Ele violenta a liberdade humana. Ele nem bate na porta. Ele chega, arromba a porta e entra. O diabo é assim. Mas eu louvo a Deus porque eu entendi, porque eu tinha pastores, homens de Deus, para me instruir na verdadeira palavra. E eu procurei-os e disse: pastor, mas o que está acontecendo? Eu aceitei a Cristo como meu Salvador, e eu pensei que os meus problemas seriam todos resolvidos, e eles estão aumentando mais, pastor. O que é isso? Eu disse: não, não estranha não. E me chamou na Bíblia. Olha aqui, ó. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Diga para o teu irmão: a cada dia tem uma cruz te esperando. Interessante que a cruz não é sempre a mesma. Eu descobri isso, que tem dia que a cruz pesa menos.
E tem dia, irmã, que a cruz pesa mais. Ela está mais pesada. É terrível isso. Mas a cada dia tem uma cruz te esperando. E não queira cortar a cruz não, que não tem, né? Porque tem gente que quer dar um jeitinho, né? Você lembra de tem aí um vídeo que circula há muitos anos pela internet do camarada que tentou cortar a cruz. E ele cortou. E aí foram passar num vale, né? E os que não cortaram a cruz, colocou ela como uma passarela ali, e uma ponta na outra extremidade, e eles passaram. Aí o outro chegou com a cruz cortada, tentou colocar lá, não dava, porque ele havia cortado um pedaço. Não corte a sua cruz. Está pesada, carrega. Jesus vai te ajudar. Você vai vencer, mas não carregue a sua cruz. Então preste atenção. Você precisa entender que a nossa caminhada cristã é assim. Nós, por vezes, entramos no Getsemane, lugar de sofrimento. Por quê? Preste atenção. Getsemane pode significar lugar de agonia e sofrimento. Escute bem isso. Os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram exatamente no Getsemane. Os seus sofrimentos físicos e espirituais. A Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Está lá em Lucas, capítulo de número 22, verso 44. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. O que é isso? Era sob uma grande pressão, né? Os pequenos vasos capilares das glândulas, né? Superíparas, elas podem romper-se e dar-se essa mistura, então, de sangue com água. Foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus lá no horto do Getsemane. O suor se tornou em gotas de sangue. Essa palavra traduzida, agonia, ela tem principalmente, irmão, o seu sentido moderno, que significa um conflito violento. Eu me lembro do que Isaías escreveu no capítulo 53 sobre o flagelo que Jesus sofreu, começando lá no horto do Getsemane e até o monte chamado Caveira. O flagelo, a tortura, ou seja, isso foi um conflito violento que Jesus sofreu. Quando a gente assiste o filme A Paixão de Cristo, né, escrito por Mel Gibson, que foi o que chegou mais próximo, a gente tem as cenas, depois a gente vai mostrar, é o que chegou mais próximo da tortura que Jesus sofreu no Gólgota, no Calvário. A gente fica maravilhado, irmão, de ver o sofrimento que Jesus padeceu por mim e por você. Daí o motivo da gente não desanimar, ainda que nós tenhamos que passar pelo Getsemane. A vida cristã nunca foi fácil. Você, quando estuda a história da igreja, você vai ver que no seu princípio teve crentes que foram torturados. A Bíblia fala aos Hebreus, capítulo de número 11, que alguns foram cerrados ao meio, outros foram jogados na fornalha de fogo ardente, outros, como Pedro, foi crucificado diferente do seu Senhor, de cabeça para baixo. Isaías, o profeta, ele foi cerrado ao meio, mas eles não desistiram, eles não perderam a fé. A Bíblia narra aos Hebreus que todos esses morreram na fé, esperando a
melhor salvação, que era a salvação e a redenção das vossas almas. E eles não titubearam na fé. Eles creram, morreram, passaram pelo processo da morte, mas deixaram uma fé genuína em Deus. A vida cristã nunca foi fácil. Eu não sei porque hoje tem crente que quando vem o problema, vem a adversidade, ele tende a desistir, a olhar para trás, a parar de caminhar. Não dá mais. Porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ô meu irmão, Deus te chamou para lutar. Olha aí o exemplo que nos dá o Senhor Jesus. Volta lá, filho, Mateus 26, fica lá na leitura. Olha o exemplo que nos dá o Senhor Jesus. Talvez você esteja então no Getsemane. A vida de Jesus, irmão, nunca foi apenas de vitórias. Não, multiplicando pães, peixes, realizando milagres. Não, Jesus foi perseguido também. Cuspiram no rosto dele. Jesus foi açoitado. Pegaram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça. Ele foi escarneado, ele foi perseguido, ele foi espancado. Isaías descreveu no capítulo 53 que Jesus ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sofreu por mim e por você. Nem todas as orações que nós oramos são atendidas. E eu aprendi isto aí com Jesus no horto do Getsemane. Vou recapitular. Nem todas as nossas orações que nós oramos são atendidas. Mas escute bem isso, lá na frente, nós vamos agradecer a Deus por não tê-las atendidas. Lá na frente você vai agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não respondeu aquilo que eu estava pedindo. Lá na frente você vai entender e vai agradecer a Deus. Presta atenção, a oração de Cristo no Getsemane não livrou-o da cruz. Ele não orou lá pedindo ajuda ao Pai? Mas a oração de Jesus lá no horto do Getsemane não livrou-o da cruz, mas o aproximou de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tem problema que vem, que Deus permite acontecer na sua vida, é para você se aproximar de Deus. Olha para cá, Deus me manda te dizer que esta luta não veio para te matar, não veio para te envergonhar, para te jogar no chão e ficar ali prostrado, não. Esta luta veio para te trazer crescimento espiritual. Esta luta veio para fazer você mais sensível, com mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Esta luta veio para fazer você se aproximar mais de Deus. Muitas vezes você está longe, independente, correndo atrás de muitas coisas. Aí Deus permite que a luta chega, o problema chega, para você se tornar mais sensível à voz de Deus, mais dependente de Deus, porque na hora da luta, da prova, a gente se torna mais dependente. Por quê? Porque você olha à esquerda, você diz, não tem ninguém para me ajudar. À direita também não, na frente, atrás ninguém. Aí você, não, é só Ele pode me valer, é só Ele que pode me socorrer nesse momento de dificuldade. Você se torna mais dependente de Deus. Então, vou recapitular. A oração de Jesus no horto do Getsemane não livrou-o da cruz,
mas aproximou Jesus mais de Deus. Por isso que ele preferiu, e você vê isto aqui, que nas suas primeiras palavras de oração, olha o que Jesus diz. Ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu a beba. Que cálice que era este? O cálice da morte, de passar pela cruz. Todavia, Jesus diz o seguinte: todavia faz a sua vontade e não a minha. O bom crente não ora covardemente para Deus arrancar a luta, tirar o problema. Não, pastor, como é que eu tenho que orar? Senhor, me dê graça para me vencer esse problema, para a glória do teu nome. Você não deve orar covardemente: Senhor, arranque esse problema, tira esse problema. Você lembra de Paulo, o apóstolo, que fala que por 3 vezes ele orou acerca de um espinho na carne, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava, e Paulo orou: Senhor, não estou aguentando mais. Orou a primeira vez, Deus disse não. Orou a segunda vez, Deus disse não. Orou a terceira vez, Deus disse não. Por 3 vezes Deus disse não. Aí Paulo, olha para cá, ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e disse: já sei. Deus está me dizendo com isso que o seu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Ele está dizendo que a graça dele me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Então quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia! Porque o poder de Deus habita em mim. Entenda isto: esta luta não veio para te matar, não. Esse problema surgiu na sua caminhada, é para se aproximar você mais de Deus. Você está muito longe de Deus, e Ele quer você mais perto dEle. Ele quer você mais perto dEle. Então escute bem isso. A primeira fase é quando nós entramos no Getsemane. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que já estão no Getsemane, pessoas que já entrou no Getsemane e não vê a hora de sair de lá. Está aflito, está perturbado, tédio, desgostoso. Senhor, tem misericórdia, estou no Getsemane. Tem gente que já entrou no Getsemane. Jesus também passou por lá. A segunda fase, primeira, é quando nós entramos no Getsemane. A segunda fase é quando convidamos alguém para ir conosco no Getsemane. A segunda fase é quando nós convidamos alguém para ir conosco no Getsemane. Olha os versos 37 e 38. Diz assim: e levando consigo, ele convidou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso seguinte: então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Preste atenção. A primeira fase é quando nós entramos, é quando você entra no Getsemane. A segunda fase é quando você convida alguém. Olha para cá. Como está difícil arrumar amigos. Para o churrasco tem bastante, para as baladas tem bastante, para as festas, mas amigos de oração para te ajudar a carregar a cruz. Está difícil encontrar um sirineu. Está difícil. Pelo contrário, às vezes quem está do seu lado quer te ajudar e até empurrar você mais para o buraco. Sabia?
que tem alguém que às vezes está do lado de você e às vezes está torcendo para ver você cair, para ele comemorar. Tá vendo? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Olha aí, está prostrada. Cadê? Não é crente coisa nenhuma. Tem gente que está ao seu lado e não vê a hora de você cair. Está muito difícil arrumar amigos para oração, pessoas para nos ajudar. Está muito difícil. É por isso, irmão, que eu vou te dar um conselho de Deus. Não fica contando seus problemas, suas lutas para todo mundo, achando que aqueles que souberem do seu problema vai se condoer, vai te ajudar, vai interceder a Deus pela sua vida. Pelo contrário, vai ter gente que quando ouvir da sua boca vai dizer: tá vendo? Falei que Deus não é com essa pessoa. Tá vendo? Bateu a cara na parede. Tá certo. Eu torci para isso mesmo. Vai ter gente que quando você contar o seu problema, ela vai comemorar, vai ficar feliz, vai dizer que você está em pecado. Então é melhor você fechar na hora da prova, na hora da luta, fecha a sua boca. E faz o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5 e 6. Ele diz: quando você estiver com problema, sai contando para os teus vizinhos? Não. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. E faz o que em seguida? Ore ao teu pai que te vê secretamente. Aleluia. Ore ao teu Deus. E Jesus diz: e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Pare de contar os seus problemas. Tem irmãs que levanta de manhã e já encontra a vizinha incrédula ali, já no portão, ao lado da sua casa, e já detona, conta: olha, a coisa está feia, o esposo está desempregado, a despensa está vazia, eu estou amancando aqui, eu tô perrengue, a coisa está feia para o meu lado, e começa a contar o problema. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você colocando o teu joelho ao chão. O que vai fazer a diferença é a sua fé autêntica em Jesus. Isso faz toda a diferença. Eu até aprendi algo. É difícil eu contar lutas até para irmãos da igreja. Pastor, sabe por que eu aprendi na minha tenra idade de fé? Eu aprendi que lutas a gente conta para Deus, vitória a gente conta para os irmãos na igreja. Luta você deve contar para Deus. Está com dificuldade no casamento, está com dificuldade no trabalho, alguém está te perseguindo, está vivendo uma crise de escassez, está vivendo uma crise financeira, uma crise familiar. Conte os seus problemas para Deus. Só Ele pode te ajudar. Você vê que Jesus precisava dos amigos e os convidou. Ele diz: olha, eu estou indo para o Getsemane. Aí convidou Pedro, Tiago e João. E ele revela aí a tristeza da sua alma. Ele diz: olha, a minha alma está triste até a morte. Morrer já é terrível. E debaixo de uma tristeza que Jesus estava, ele diz: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele precisava de ajuda. Então talvez você tenha pedido, e é muito bom a gente pedir. Sabe que é algo que eu atento muito? É quando chega um bilhetinho, um pedido, um pedacinho de papel aqui em minhas mãos, para a gente orar em prol de alguém. Não despreze isso, irmão.
ore mesmo. Você não sabe aquela pessoa que escreveu aquele vijetinho, aquele pedaço de papel, a aflição que ela está enfrentando. Às vezes está com crise no casamento, às vezes o filho entrou pelo caminho das drogas, a filha entrou pelo caminho da prostituição, ela está precisando de ajuda. Vamos orar mesmo. Até Jesus precisou dos companheiros. Ele diz: ó, fica aqui comigo, vigiai comigo, vamos orar comigo aqui, eu estou precisando de vocês. Mas tem hora, irmão, que você olha de um lado, aqui não adianta pedir que não vai, aqui também não. Aqui, e você não encontra amigos para oração, pessoas para sensibilizar com o seu problema, para te ajudar. Esta foi a segunda fase que Jesus entrou. A primeira é quando você entra no Getsemane. A segunda é quando convidamos alguém para ir conosco no Getsemane. Quantas vezes o pastor precisa ir de alguém para compartilhar os seus problemas e não encontra? Ou você acha que pastores ou pastor não tem problemas? Porque tem muitos pastores aí praticando suicídio. Porque ele não pode se abrir para ninguém. O pastor não pode chegar diante do povo e dizer: gente, eu estou fraco, estou desanimado, estou lutando sozinho, ninguém está me ajudando, estou com dificuldade para pagar as contas da igreja, eu estou com dificuldade para fazer crescer os trabalhos. O pastor, tem gente que olha para o pastor e pensa que o pastor é super homem ou homem de aço. Deus não nos fez de barro, fez de aço. E a gente tem que suportar todas as crises. Até Jesus aí, ó, ele, filho de Deus, 100% Deus, mas também 100% homem. Até ele sentiu aí, ó, nesse momento cruciante do seu ministério, ele diz: ó, fica aqui comigo, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Até Jesus precisou dos amigos, até Jesus. Ó, a terceira fase é quando o Getsemane é apenas nosso e de mais ninguém. Isso é terrível. Primeira fase é quando você entra no Getsemane. A segunda fase é quando você convida alguém para ir com você no Getsemane. A terceira fase é a mais terrível. É quando o Getsemane é apenas nosso e de mais ninguém. Olha o que diz o versículo 40. Diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse velar comigo? Irmãos, este é o Getsemane nosso. É aquela luta que é você que tem que passar. É aquele problema que ninguém vai te ajudar a vencê-lo. É aquela dificuldade que ninguém vai estender a mão para te ajudar, você passando por ela. É aquela luta que só você e Deus saberá aonde ela vai chegar. Porque é uma coisa para você passar. E aquilo que a gente tem que passar, irmão, outro não vai passar por nós. A terceira fase é quando o Getsemane é apenas nosso e de mais ninguém. É o Getsemane nosso, aonde ninguém pode nos livrá-lo, a não ser Deus. A não ser Deus. Olha, Lucas registrou no capítulo 22
e o verso 41 ao 43, eu faço questão de mostrar. Olha o que Lucas diz, capítulo 22, 41 ao 43. Diz que ele apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uns 100 metros, e pondo-se de joelho, ele orava, dizendo: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo que o confortava. Preste atenção aqui o que a palavra realmente diz. O Getsêmani era de Jesus apenas. Mesmo que ele convidou alguém, no caso aí Pedro, Tiago e João, os seus amigos mais chegados, mas no momento cruciante, quando ele voltou, ele saiu a caminho de um tiro de pedra, 100 metros, orou a Deus. Quando voltou para os discípulos, eles estavam o quê? Dormindo. E ele chamou a atenção de Pedro e disse: Pedro, não pudesse velar apenas 1 hora comigo? Aí diz a Bíblia que ele foi orar a segunda vez. Orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Volta lá para Mateus. Mas todavia faça o que eu quero, não faça o que eu quero, mas a tua vontade. Aí voltou para os seus discípulos novamente e eles estavam dormindo. Você vê que no momento quando mais Jesus precisou dos seus discípulos, eles estavam dormindo. Mas por quê? Deus estava ensinando aí a Jesus, a Cristo, que este Getsêmani era apenas dele e de mais ninguém. Deus me manda te dizer que esta luta que você está enfrentando é tua. Eu posso, como pastor, humanamente falando, interceder pela sua vida, te ajudar, te aconselhar. Mas tem coisa, irmão, que eu tenho que passar, que você não vai passar por mim. Tem coisa que você tem que passar, que não tem como eu passar por você. Eu vou até mais longe. Você sabia que tem luta que às vezes eu estou enfrentando e estou suportando por graça e misericórdia de Deus, que se você passar por ela, você não vai aguentar, vai titubear, vai se desviar. Outros sim. E tem lutas que você está passando, que se eu for um dia só passar por ela, eu não vou aguentar, eu vou fracassar na fé. O que eu quero dizer? Que Deus dá uma cruz do tamanho que nós suportamos. Paulo escreveu aos Coríntios que Deus não nos dará luta ou tentação acima do que podemos suportar. Deus sabe até onde você aguenta. Aleluia. Você tem as costas largas. Aleluia. Deus sabe até onde você aguenta. Você vai vencer. Você vai vencer. E tão logo você vai trocar esta cruz por uma coroa de glória. Deus sabe até onde a gente aguenta. Você vê que os seus melhores amigos, irmão, Pedro, Tiago e João eram os amigos mais chegados de Jesus. A gente vê isso em todo o seu ministério. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, diz que expulsou todo mundo, só deixou entrar Pedro, Tiago e João. Ele subiu em um alto monte, um monte chamado Labor ou Hermon. Chamou quem? Pedro, Tiago e João, e se transfigurou diante dele. Está lá em Mateus capítulo 17. Preste atenção, eram os amigos mais chegados de Cristo. Todavia, no momento que ele mais precisou deles, ele os encontrou dormindo.
Você está pensando que todas as pessoas que você pede oração vai levantar de madrugada para orar por você? Vai nada. Tem umas que nem por elas oram, quanto mais por você. Nem por elas oram. Então, aguente firme. Sabe por quê? Porque este Getsemane vai passar. Aleluia. É o Getsemane nosso. Irmãos, existem orações que não podem ser feitas nesse microfone aqui, ó. Sabia? Que existem orações que não podem ser feitas nesse microfone. Existem pecados também que não podem ser confessados nesse microfone. A pessoa e Deus, ela faz essa confissão. A pessoa e Deus, ela faz a oração. Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu sei que não adianta eu contar o meu problema para A, para B, para C. Não adianta. É só o Senhor que pode me livrar. Você vê que no teor da oração de Jesus foi esta: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele sabia que só Deus poderia livrá-lo da cruz. Só Deus. Só que ele optou em deixar na vontade do Senhor. Ele diz: todavia faça não o que eu quero, ou a minha vontade, mas a tua. Eu vou finalizar. Primeira fase do Getsemane, repita após mim, é quando nós entramos no Getsemane. Eu quero ouvir a igreja. É quando entramos no Getsemane. A segunda fase é quando convidamos alguém para ir conosco no Getsemane. A terceira fase é quando o Getsemane é apenas nosso e de mais ninguém. E a quarta fase do Getsemane é quando estamos prontos para deixar o Getsemane. Eita, essa é a parte mais linda, mais maravilhosa. Aonde está? Verso 45 da leitura. Vamos ver? O que diz? Então voltou para os seus discípulos e disse: dormi agora e descansai, porque é chegada a hora de eu deixar o Getsemane. Ou seja, Deus não livrou Cristo da aflição da cruz, da morte de cruz, de passar pela cruz. Mas no horto do Getsemane, Deus preparou o Espírito de Jesus, o coração de Jesus, para enfrentar a cruz. Depois de ter orado 3 vezes, ele chega para os discípulos e diz: ó, vocês podem dormir agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, o Filho do Homem está pronto para se entregar na cruz. Oh, irmão, Deus vai te tirar desse Getsemane. Deus vai te livrar nesse Getsemane. Talvez você olha de um lado, olha de outro e não vê nenhuma saída. Sabe o que é isso? É Deus falando para você: esse Getsemane você tem que passar. É só você e Deus. É só você e a mim. Mas fique tranquilo, em breve você deixará o Getsemane. Ó, Jesus diz: chegou a minha hora. E aí, olha o que diz o verso 46. Olha o que diz: levantai-vos e vamo-nos. Ou seja, chegou a hora de sair do Getsemane. Você vê que teve a hora de entrar. Ele convidou alguém para ir com ele no Getsemane. Percebeu que o Getsemane é apenas nosso e de mais ninguém. Mas chegou a hora de deixar o Getsemane.
E ele diz: ó, levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E aí daí naquele momento, Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que suportar. Ou suporteis. Irmãos, se Deus não poupou a Jesus de passar pelo Getsêmani, mas ele o livrou no Getsêmani, Deus não vai livrar você? Ele não vai deixar você isento de passar pelo Getsêmani, mas no Getsêmani Jesus vai te livrar. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou? Mas lá na cova dos leões, Deus deu livramento. E ele não foi comido pelos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidênego de passar pela fornalha de fogo ardente. Mas eles foram jogados lá, com os seus chapéus, os seus calções, e a Bíblia diz que eles começaram a passear no meio do fogo. Quando o rei Nabucodonosor olhou, ele diz: ó, não foi 3 que nós jogamos? Eu estou vendo 4 homens lá, passeando no meio do fogo, e o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Aleluia! Jesus estava com eles ali na fornalha. Então preste atenção, Deus não livrou Paulo e Silas da prisão. Eles chegaram à casa do cárcere, mas lá na prisão de Filipos, Deus deu um grande livramento para eles. Vamos ficar em pé?